Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos trabalhar com a relação fundamental 2 e a relação fundamental 3, que são as relações de tangente e cotangente respectivamente. Vamos lá então. Aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, tá certo? Aqui nós temos o nosso ângulo reto, caracterizando-o como sendo retângulo, já que no triângulo retângulo o maior ângulo é de 90 graus. Nós temos o nosso ângulo x aqui, em que nós vamos tirar as relações trigonométricas necessárias, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos começar com seno. Seno de x é igual. Qual que é o seno de x aqui? Neste caso, cateto oposto sobre a hipotenusa, correto? Então, cateto oposto a x é c sobre a hipotenusa a. Cosseno de x, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente é b sobre a hipotenusa a. E a tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, c sobre b. Eu vou chamar essa relação aqui de relação 1, essa de relação 2 e essa de relação 3. Mexendo em 1, então aqui 1, nós teremos seno de x. Eu quero fazer uma divisão aqui nesta expressão. Vamos lá. Seno de x igual a c sobre a. Apresentar numa outra cor. Vamos dividir tudo isso aqui por cosseno de x. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Seno de x dividido por cosseno de x é igual a c sobre a sobre b sobre a. Isso aqui é uma divisão de frações. Vamos pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, c sobre a, que multiplica a sobre b. Podemos visualizar aqui um cancelamento. Isso resultará em c sobre b. Mas o que é c sobre b? Ora, c sobre b é a tangente de x, como é visto na relação 3. Então, nós provamos por aqui, portanto, tangente de x é igual a c sobre b e tangente de x é seno de x por cosseno de x. Lembrando que essa aqui foi a nossa segunda relação trigonométrica. Agora vamos para a terceira, em que nós provaremos a cotangente de x. Vamos lá então. Aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico. Primeiro eu vou colocar o meu ponto O, aqui é a origem dos raios, certo? Aqui eu vou traçar um raio, aqui eu vou chamar de ponto P. Lembrando que este raio sempre no ciclo trigonométrico vale 1, tá certo? Vamos fazer aqui o nosso ângulo X, traçar o nosso, então, decompor aqui nos eixos o nosso segmento OP, apresentar em amarelo aqui, né? A decomposição no eixo dos cossenos. Lembrando que se o raio é 1, este valor aqui desse é cosseno, tá certo? E vamos prolongar aqui no eixo dos senos. Lembrando que se esse raio é 1, o valor deste segmento aqui é o seno do nosso ângulo x. Deixa eu ver aqui, seno x, cosseno x, certo? Vamos fazer um prolongamento aqui, ó, prolongando esse segmento OP aqui, esse raio, então, no eixo das cotangentes. Eu terei aqui o meu ponto B e o meu ponto E. E nós teremos então que este segmento aqui, já que a definição de cotangente é esta, será cotangente de x. Mas eu estou vendo aqui uma semelhança entre triângulos. Este ângulo aqui é 90, este ângulo aqui é 90, tá certo? Nós temos então semelhança de triângulos pelo caso de dois ângulos semelhantes. Vamos estabelecer então uma proporção, tá certo? Vamos lá. Faremos a proporção do segmento OP. Então, nós temos que os triângulos OBD e é semelhante ao triângulo OP. Vou chamar esse ponto de P2, certo? É semelhante ao triângulo OP. P2. OP, então P2. Vamos fazer uma proporção aqui. OP2 está para OB, assim como P2P está para PD. Né? Então, OP2 está para OB, assim como P2P está para BD. Então, tá. Agora vamos substituir. O que é OP2? OP2 é seno de x. O que é OB? OB é 1, porque é raio do ciclo trigonométrico. E o que é P2P? P2P, se a gente prolongar aqui, ó, então aqui também é cosseno de x. O P2P é o cosseno de x. E o que é BD? BD é cotangente de x. Mas se nós passarmos isso aqui para lá, vai ficar cotangente de x vezes, né, seno de x é igual a cosseno de x. Daí nós vamos tirar, meus caros, e, portanto, então, cotangente de x é igual a cosseno de x dividido por seno de x. E isso aqui é a cotangente. Mas isso aqui é o inverso da tangente, não é? Então, portanto, cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x, certo?
Bom, agora vamos trabalhar com um exercício. Vamos trabalhar aí com um exercício, então. O exercício diz assim, que o seno de x é meio, o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de x ele quer, e a cotangente de x ele também quer. Gente, se o seno de x é meio e o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2, qual é o valor de x? Exato, 30 graus ou π sobre 6. Meus parabéns. Vamos continuar aqui. Então, se ele pede a tangente de x e a cotangente de x, é muito simples. Basta que nós usemos as informações dadas no exercício. A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, meio sobre raiz de 3 sobre 2, né? Então, meio que multiplica o inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. Cancela, cancela, 1 sobre raiz de 3. Então, vamos racionalizar isso aqui. Então, vamos multiplicar isso aqui por raiz de 3 e isso aqui por raiz de 3. E vai ficar raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa tangente de x. E a cotangente de x? Eu vou fazer de dois jeitos para vocês. É o cosseno sobre o seno. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 que multiplica 2 sobre 1. Veja um cancelamento. Isso vai dar a raiz de 3. Essa é a cotangente de x, tá certo? Agora eu vou fazer de outro jeito. Vou fazer como sendo o inverso da tangente. A cotangente de x, ela também não vai ser 1 sobre a tangente de x. Qual que é a tangente de x? Raiz de 3 sobre 3. 1 sobre a tangente de x é o inverso da tangente de x. Então, que é 3 sobre raiz de 3, certo? Eu só inverti, porque é a mesma coisa que eu fazer 1 sobre a tangente de x. Então vamos lá. Vamos racionalizar isso aqui não pode ficar aqui embaixo. Então vamos lá. 3 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Vai ficar 3, raiz de 3 sobre 3. Podemos efetuar aqui um cancelamento e nós teremos então raiz de 3. Este aí foi o nosso exercício. Essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site www.oquadro.com. Aqui vocês poderão tirar suas dúvidas, aprender mais sobre física, matemática, química, biologia, português e muito mais. Muito obrigado e um grande abraço.